Boa tarde, Joelson, e boa tarde, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos no Piauí. Certamente, esse áudio aí que envolve Joesley Batista e outros executivos da JBS é o assunto mais comentado do dia aqui e não é para menos. Esse áudio levanta suspeitas contra o ex-procurador Marcelo Miller, que foi braço direito do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, um auxiliar direto aí na Lava Jato. Esse áudio também levanta suspeita contra 4 ministros do STF, sendo que um deles aí parece envolvido em uma situação mais constrangedora. E esse áudio também indica que Joesley Batista não falou tudo o que sabia no acordo de delação premiada que ele fechou com o Ministério Público Federal. E essa questão, inclusive, como o Elivaldo aí falou, pode colocar em xeque o Instituto da Delação Premiada. E foi isso até que eu quis saber de 2 deputados aqui, um do PT e um do PSDB, deputados que costumam estar em palanques diferentes. Vamos ouvir o que eles disseram. O anúncio do Procurador-Geral da República, sem dúvida nenhuma, surpreendeu a todos nós, né? A expectativa é que viesse uma nova denúncia, como já tinha sido pré-anunciado em relação ao presidente da República. E quando ele faz esse anúncio, que envolve inclusive membros do Ministério Público, que envolve membros do Poder Judiciário, com a possibilidade de 2 ministros envolvidos, segundo ele, o áudio que ele está passando do Supremo Tribunal Federal, ele não quis adiantar, mas que no áudio isso é claro, né? Significa que nós temos que apurar, né, passar limpo o nosso país. O procurador, ele mostrou uma coisa que foi positiva, porque alguns setores da sociedade queriam incriminar o procurador dizendo que ele estava perseguindo o presidente Temer, que era uma perseguição direcionada ao presidente Temer. Com essa denúncia de ontem, ele mostrou de uma forma republicana, né, que o procurador da República denuncia o presidente Temer, mas denuncia também membros do Ministério Público e está denunciando, inclusive, mostrando erros também no Poder Judiciário. Então eu vejo que, pelo contrário de alguns, eu acho que o procurador saiu por cima com essa denúncia, saiu mais fortalecido, não é? E, inclusive, como ele disse, é necessário a gente fortalecer a instituição da delação premiada. Segundo o próprio procurador, ele disse que um dos braços direitos deles, nesse processo de negociação da delação, o senhor Marcelo Miller, ele teria se beneficiado. Então, de certa forma, isso coloca em xeque todo o processo. Eu entendo que ontem o que nós tivemos foi a meia-culpa do procurador, que divulgou uma delação, eu que votei a favor da investigação do presidente Temer, por outros fatos que não exclusivamente a delação, mas hoje começa a questionar a delação. Se o braço direito do Janot, do procurador Janot, recebeu benefícios, segundo ele, nesse esquema todo, é lógico que o processo todo está contaminado. E mais que isso, quando ele coloca em suspeição membros do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Isso, para nós que queremos o Brasil transparente, queremos ver o Brasil passado a limpo, isso é terrível. Hoje, todo o Supremo Tribunal Federal, toda a Suprema Corte Brasileira está sob suspeição. Tá, então, agora, Délio Rocha, além disso, os deputados estão questionando a validade dessas provas que estão sendo produzidas, Délio? Olha, Joelson, na verdade, eu quis saber dos deputados até que ponto, esse áudio pode interferir em uma segunda denúncia aqui na Câmara dos Deputados, porque muito provavelmente essa semana o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai apresentar uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e parte dessa denúncia vai estar embasada nessa delação da JBS. Então isso pode gerar discussões, debates para os advogados do presidente da República e certamente esses argumentos também devem chegar aqui na bancada governista. E foi sobre isso eu quis saber desses deputados até que ponto esse áudio pode interferir na decisão dos deputados aqui no parlamento. Vamos ouvi-lo. O fato, inclusive, do envolvimento de setores do Ministério Público, do próprio do Judiciário, isso pode enfraquecer a próxima denúncia, né?
e a gente sabe que se enfraquece a própria denúncia, sai fortalecido o presidente Temer, né? Que é um presidente ilegítimo, corrupto, né? Isso ficou claro na primeira denúncia, com envolvimentos de mala de dinheiro, né? É um governo que executa uma pauta aqui na Câmara dos Deputados, uma pauta da maldade. Nós estamos vindo aí agora o tal da meta fiscal, né? Onde o governo aumenta em 20 bilhões, de 139 para 159 bilhões de reais, para cobrir as despesas que ele gastou aqui para poder se defender e permanecer no poder. Então o país está numa situação difícil, nosso país está sangrando. Nós precisamos de que a população brasileira possa compreender esse momento, participar desse momento, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os partidos políticos, para que a gente possa dar um basta nessa situação em que atravessa o nosso país. As denúncias contra o presidente Temer, elas não estão embasadas somente nas delações. Nós tivemos aí provas que foram mostradas pela televisão, gravações, conversas. Tivemos também gravações de vídeo, fotografias e outras coisas mais. Mas o fato é que ela pode desencorajar outros delatores, na medida em que se cancela os benefícios que foram exagerados. Nós não podemos aí esquecer que os Joesley, os delatores da JBS, tiveram perdão judicial, depois de terem declarado publicamente que corromperam mais de 1.800 pessoas, 1.800 políticos. Então, acho que isso pode comprometer sim, pode fazer com que outros delatores repensem a delação que poderiam fazer. Mas o fato é que eu acredito que nós temos que apurar tudo, colocar tudo isso em pratos limpos e mais que nunca, nós temos que fortalecer o judiciário, mesmo com as denúncias que nós temos, mas é através do judiciário que nós temos hoje um ex-presidente da República condenado por corrupção. Nós temos hoje vários políticos com mandato e sem mandato sendo processados, alguns até condenados, mas nós temos que tirar o joio de dentro do Poder Judiciário e o joio de dentro do Ministério Público.